Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus, e que nessa noite o Espírito Santo de Deus, então Ele possa abençoar a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele deixou então uma ordem. Deixou Jesus uma ordem aos servos dele e à igreja dele. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus, ele deixou a ordem que fosse pregado o evangelho. Então nesse momento poderia eu estar fazendo como muitos. Poderia eu estar na minha casa agora, tranquilo, assistindo uma Netflix, fazendo o que muitos gostariam de estar fazendo agora. Mas agora eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, porque Jesus, ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham se salvar e venham então a ter a vida eterna. Apressai-vos, porque o tempo é breve. O tempo da vinda do Senhor está perto, está mais perto que todos possam imaginar. Mas muitos estão brincando de ser religioso, estão brincando de ser evangélico, estão brincando de ser católico. E se te pedir a tua alma, e você estiver no pecado, sem então ser sido convencido do pecado, sem ainda ter se arrependido do pecado, para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma se pedirem a tua alma nessa noite? E se você estiver então na bebedice, se você estiver na prostituição, se você estiver no adultério, para onde irá a tua alma? Porque Jesus, ele alertou que o caminho é estreito e apertado. Apertado é o caminho que conduz o homem à salvação da tua alma. Apertado é o caminho que leva o homem para a vida eterna. Mas o caminho que te leva à perdição, esse caminho é espaçoso. Esse caminho você pode fazer tudo, mas só não pode ter a salvação. Só não pode então herdar a salvação da tua alma. Porque Jesus, ele disse. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, não é? É bom. Deus é bom, não é? Jesus, ele quer. Então, mano, você faz um Efésios 6:10, hein? Então prega um Efésios 6:10. Glória a Deus, pois Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus Cristo, ninguém chega até o Pai. Pode ter religião, pode ter o que for, pode ter Bíblia na sua casa, pode conhecer a palavra, mas se não praticar a palavra como ela é, se pedir a tua alma, ela irá para o fogo do inferno. E todos têm que saber isso, porque o tempo é breve e é chegado já o reino de Deus. Porque o tempo do Senhor, a vinda dele se aproxima. Está se esgotando o tempo aqui nessa terra. Está se esgotando o tempo aqui nessa terra. Não é tempo mais de curtição. Não é mais tempo de se prostituir. Não é mais tempo de praticar as obras terríveis e infrutuosas das trevas. É tempo de conversão. É tempo de arrependimento dos seus pecados. Porque Jesus, ele morreu pregado numa cruz de uma forma terrível, e não foi para te dar riqueza, não foi para te dar uma religião e te salvar, mas foi para dar a salvação, para te dar a oportunidade de salvação que vem através do arrependimento dos seus pecados. Porque quando o homem se arrepende dos seus pecados, Jesus, ele perdoa, mas aquele que se arrepende verdadeiramente, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, não comete mais as mesmas obras infrutuosas das trevas. Como diz Gálatas capítulo 5, as obras infrutuosas das trevas são homicídios, glutonarias, vaidade, sensualidade. Porque o Espírito de Deus, ele não é sensual. O Espírito de Deus, ele não é vaidoso. Mas os homens com a sua sensualidade, os homens quando falam, é no modo geral, seja homem ou seja mulher,
é no modo geral. Os homens com as suas vaidades, com as suas sensualidades, têm arrastado milhares e milhares de almas para o fogo do inferno. O tempo é breve, se convertam porque é chegado o reino de Deus. Muito em breve esses céus o qual nós conhecemos, ele vai se rasgar. Então verão vir o Filho do Homem, Jesus Cristo, ressuscitado. Ele virá em nuvens de glória, com grande poder, muito em breve. Por isso preparai-vos, por isso vos preparai-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, vai dizer o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Não sabeis vós que esse corpo a qual vós habitais, ele não pertence a vocês. A Bíblia está dizendo que esse corpo, ele pertence ao Espírito Santo. Esse corpo não é para você fazer o que você quiser. Esse corpo não é para você furar e nem para você pintar. Esse corpo não é para você ficar brincando com ele, porque o corpo, ele é para santificação, para a morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que no dia do juízo de Deus vão ter que dar conta de suas más obras. Esse corpo a qual vós destruíram com orgias, com bebedices, com as drogas, com masturbação, esse corpo qual vós tem usado para o pecado, naquele dia do grande juízo de Deus, vão ter que prestar conta de cada coisa que fizeram com este corpo, porque esse corpo, ele não nos pertence, mas ele pertence ao Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia diz que o corpo, ele é para santificação. Aquele que peca, ele peca contra Deus. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E o corpo não é para a imundícia. O corpo não é para prostituição. O corpo não é para você pendurar, encolar no seu pescoço, e nem para você furar a sua orelha e colocar um brinco. Porque esse corpo, ele é morada do Espírito Santo, e os que são vaidosos e sensuais não têm o Espírito de Deus, porque ele não habita no meio da imundície, segundo a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, a Bíblia vai dizer no versículo 14, que tudo quanto Deus criou é perfeito. Tudo quanto Deus criou é perfeito, e nada se lhe pode tirar, nada se pode acrescentar. E isso faz Deus para que então haja temor diante dele. E nós temos que saber, porque o tempo do Senhor se aproxima. O dia do juízo vai chegar. A Bíblia diz que mortos vão ressuscitar, grandes e pequenos vão estar diante de Deus. Todos nós vamos estar diante de Deus. E você vai ter que então comparecer diante do juízo de Deus, ao qual ninguém vai escapar. A Bíblia diz que aqueles que morreram naquele dia vão se levantar, vão ressuscitar para serem julgados. E nós temos que abrir os nossos olhos para que nós não venhamos a ser condenados, porque o corpo não é para imundície, é para santificação. Cuida desse corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. Ele não é para você ficar se prostituindo nem usando drogas. Esse corpo não é para você se embriagar, mas ele é para a santificação, para que o Espírito Santo venha morar dentro de vós. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que então, no grande dia do Senhor, aqueles que não tiver o Espírito Santo de Deus vai ser deixado para trás. Jesus certa vez ele contou uma parábola,
a parábola das 10 virgens. E esta parábola, ela então diz que 5 virgens eram as prudentes, que estavam preparadas para o dia do Senhor. Mas as outras 5 eram as loucas, porque não estavam preparadas. As 5 virgens prudentes, quando veio o noivo para encontrar com elas, elas estavam preparadas e tiveram encontro com o noivo. E elas foram embora com o noivo. Mas as 5 loucas que estavam ali desapercebidas, que não tinham o Espírito Santo, elas foram deixadas para trás. Elas foram deixadas para trás. Por isso busca teu Espírito Santo, porque o dia que Jesus vier, só vai embora aquele que tiver o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele já está indo embora dessa terra muito em breve. E aquele que pertence ao Espírito Santo, ele vai embora, porque o Espírito Santo vai levar tudo que pertence a ele. O Espírito Santo, ele há de levar aquele que pertence a ele. Por isso, busca a santificação, porque na palavra do Senhor ela relata que sem a santidade, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Arrependam das suas orgias, das suas bebedices, das suas feitiçarias, abandona as suas religiões, porque Jesus, ele não diz que vai ser a religião que vai salvar o homem. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então existe um caminho que nos leva até o Pai, e não uma religião. As religiões, todas elas dizem que salvam o homem. As religiões, todas elas dizem que levam até a Deus. Mas é mentira. Religião nenhuma leva o homem até a Deus. As religiões, elas trazem discórdia, trazem divisão, trazem contenda, elas trazem confusão. As religiões não trazem salvação. As religiões, elas não trazem salvação. Mas Jesus sim, ele traz. Porque somente ele morreu numa cruz. Somente ele morreu, então ressuscitou ao terceiro dia. Somente Jesus tem a salvação. Portanto, se a religião não está oferecendo a Cristo como Salvador, se a religião não está então pregando a palavra conforme ela é, saibam vocês que no dia do juízo, se você permanecer nesta religião terrível que não está pregando a palavra de Deus como ela é, no dia do juízo de Deus, aquele dia será um dia terrível. Vão estar todos nesse momento, muitos não sabem, mas segundo a palavra de Deus, essas palavras que estão sendo pregadas, está sendo escrita pelo anjo do Senhor. Naquele dia, todos que zombaram vão estar lá e vão prestar conta diante de Deus. Os seus pensamentos, eles podem te condenar também. As suas obras, elas podem te condenar. Por isso arrependei-vos. Por isso crede no Evangelho. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Porque essa terra ela está sob maldição. Deus, ele não está se agradando de ver a sua criação, de ver aqueles que ele criou contra ele. Deus não está se agradando de ver como está esse mundo corrompido com o dinheiro, com a prostituição, com a idolatria. Essa terra está corrompida com as suas feitiçarias, com as suas idolatrias. Os homens criam para si ídolos e mais ídolos. Ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos da religião. Ídolos esses que não trazem salvação. Ídolos esses que estão levando vós para o abismo da perdição. Não sabeis vós que aquele que cria um ídolo, aquele que cria e adora um ídolo, ele é maldito. Pois essa cidade de Goiás é uma cidade idólatra, porque então é a cidade do sertanejo. É a cidade do sertanejo. E então os homens adoram esses cantores, esses ídolos famosos, idolatrando a eles mais a criatura do que aquele que os criou, idolatrando mais a criatura do que adorando ao Criador. Essas músicas que têm destruído
almas e mais almas. Porque as pessoas chegaram a um certo ponto onde a depressão, a tristeza e o vazio têm tomado conta. Então agora essas músicas terríveis que falam de beber, que falam de chorar, elas têm levado pessoas ainda mais ao vazio, à tristeza e à depressão. É como se fosse então um combustível onde se risca o fogo e pega fogo ali e acaba com tudo. Arrependei-vos enquanto há tempo. Abandona os ídolos da feitiçaria. Abandona esses santos enquanto há tempo. Santos esses que não têm espírito nenhum. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Mas os homens, eles pegam então um pedaço de barro, eles colocam diante deles e dizem então ser o seu Deus, e dizem então que esse pedaço de barro, ele pode fazer alguma coisa. Você pode pendurar um crucifixo no seu pescoço, ele não pode fazer nada por você. Você pode andar com quantos crucifixos você quiser, na sua mão, no seu bolso, ou pendurado no seu pescoço. Ele não tem poder nenhum, não tem poder nenhum para te proteger e para te dar livramento. Jesus, ele é o único caminho, ele é o único protetor, ele é o único salvador. Somente em Jesus há vida, somente em Jesus encontrarão descanso, somente em Jesus encontram a saída. Não é através de Aparecida, não é através de Maria, não é através de João, não é através de Espiritismo, não é através da religião que chegarão até o Pai, mas somente através de Cristo. Por isso abandona suas imagens de escultura, quebra elas, joga elas fora, porque a Bíblia diz que elas são inúteis. Elas têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas você tem que carregar elas de um lado para o outro. Elas têm ouvido, mas não pode te ouvir. Você pode falar à vontade, pois você nunca será ouvido pela imagem de escultura. E muitos podem até falar, mas eu tenho que ter uma imagem de Deus, para que eu possa então o adorar. Mas a Bíblia diz que Deus, ele procura verdadeiros e fiéis adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito, e ele quer ser adorado em espírito e verdade. Por isso então arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o tempo está próximo, o dia da vinda do Senhor. Breve esses céus vão se abrir. Jesus, ele virá com grande poder em nuvens de glória. Jesus, ele é o caminho. E bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras fiéis da profecia deste livro, que é a Bíblia Sagrada. Nesse momento, aquele que quiser então fazer um concerto com Jesus, quiser entregar sua vida para Jesus, está enfermo, está cheio de enfermidade, Jesus, ele diz: vinde a mim, pois Jesus, ele pode te salvar, ele também pode te curar. E amor.